Boa noite. Boa noite a todos e todas. Quem está chegando aí nessa noite fria, só quem é de muita coragem, né? Como nós, educadores, estudantes, né, que defendemos a educação pública de qualidade, a gente é de muita coragem. Então, hoje, a gente está iniciando mais uma live e eu estou muito feliz recebendo aqui convidadas muito especiais. Quero agradecer a Helenir, né, a presidenta estadual do CEPERS, por ter aceito o convite para estar aqui hoje conversando com a gente sobre a realidade da educação pública gaúcha. Quero também saudar a Cristiane, né, uma estudante do 2º ano do ensino médio da Escola Olindo Flores, aqui de São Leopoldo. Obrigada, Cristiane. E também a Raquel, que está aqui com a gente, Raquel de Pelegrim, né? Outra jovem estudante também da Escola Olindo Flores. Sejam muito bem-vindas. Vou abrir a fala para vocês fazerem uma saudação inicial e vou pedindo para quem está chegando, acompanhando a nossa live, que vocês compartilhem essa live para que ela alcance o maior número de pessoas nessa noite tão importante para falar de um tema essencial na nossa vida, que é a educação. Boa noite, Lenir. Boa noite, Ana. Boa noite, Raquel, Cristiane. É um prazer estar conversando contigo, sempre é um prazer, Ana. E acompanhada dessas duas estudantes, né, que são aqui a nossa razão de viver, não aquela coisa piega. Mas se não existisse estudantes, não existiria escola, não existiriam professores. Então, nós nos completamos. Então, é importante ver jovens na luta e, principalmente, a fim de discutir a educação no tempo tão difícil que estamos vivendo de pandemia. Espero que nós tenhamos um bom debate hoje à noite. Obrigada. Boa noite, Cristiane. Cristine. Boa noite, tudo bom? É uma honra poder participar dessa live. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí. Eu sou a Cristine, sou do 2º ano do ensino médio da Escola Olindo Flores, do turno da noite. E é uma honra poder estar participando aí, representando a nossa escola. Obrigada, Cristine. A honra é nossa te receber aqui. Boa noite, Raquel. Boa noite a todas as meninas que se encontram hoje. Queria primeiramente dar boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, que tiraram um tempinho para poder ver. Queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, de poder lutar pelo nosso estudo, pela educação. E é uma honra poder estar aqui, representar a minha escola, que é Olindo Flores, estou no 2º ano da noite, e é uma honra, agradeço muito. Que legal, gurias. É muito bom ter vocês aqui. Vocês são uma esperança para a gente, né, Elenir? Jovens, assim, engajadas, motivadas, né, com disposição para fazer a luta. A gente sabe que a educação pública gaúcha enfrenta muitos desafios, muitas dificuldades, mas a gente tem muito orgulho da qualidade do ensino que as nossas escolas estaduais produzem. Recentemente saiu um resultado, né? E o nosso estado sempre se destaca na qualidade da educação. Eu tenho certeza que isso é fruto do mérito dos nossos educadores, das educadoras, muito mais até do que dos próprios governos, não é, Helenir? Em razão de que, infelizmente, a realidade que a gente enfrenta em termos de governo, de estado, nos últimos anos tem sido uma realidade de muita desvalorização. E é com esse espírito que eu quero iniciar hoje a nossa live, né? E eu sempre começo lendo um poema, alguma poesia, para homenagear as pessoas que eu convidei para estar aqui nessa sala comigo. E hoje não vai ser muito longo, não, mas é uma frase forte, né? Que tem uma pegada, que traz uma mensagem muito importante, que é do Paulo Freire. Então, o Paulo Freire, num dado momento, ele diz assim: ninguém luta contra forças que não entende. Ninguém transforma o que não conhece. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Essa frase, ela é muito forte, porque o Paulo Freire, ele fala do nosso papel, né? Não só dos educadores, mas também dos estudantes, da comunidade escolar, que é da gente conhecer o nosso direito,
de nós nos apropriarmos da educação e do poder do conhecimento como um direito universal, né? E também da gente fazer a luta para que essa educação e esse processo construa em nós a cidadania. Então, hoje a gente vê uma onda tão forte, né, de fascismo, de valores na sociedade que são autoritários, né? E nós não queremos construir uma juventude, uma geração que deseje ser o opressor, né? Nós queremos que a escola produza sujeitos e sujeitas, né, e que transformem, que consigam colocar os valores da igualdade, da liberdade, da democracia em pauta, e não só no discurso, na nossa prática, né? Então a educação tem esse poder, é um poder muito grande de transformação, e eu, como educadora dessa cidade já há mais de 25 anos, eu sou da rede municipal de ensino, sou vereadora, estou no 3º mandato e sou presidenta da Comissão de Educação. Eu tenho uma trajetória como vereadora, como diretora de escola, como sindicalista, fui deputada estadual, né, fui candidata a vice-governadora, e o meu compromisso de luta é a pauta da educação, sempre foi, né, porque eu venho do chão da escola e estou no espaço político, e nesse espaço a gente faz a luta e a defesa pela educação pública de qualidade. Então eu queria começar, né, essa live dedicando essa frase tão problematizadora, assim, que nos provoca a pensar o papel da escola, e começar a conversar com a Helenir, né, que é a nossa presidenta do CEPERS. O CEPERS, que é um sindicato de luta, tem uma história, né, a categoria do magistério estadual é aguerrida, tem uma história de luta que perpassa qualquer governo, está sempre atuante, sempre na linha de frente. E eu queria, Helenir, que tu pudesse conversar conosco aqui nessa noite, podemos começar falando sobre a situação, a realidade dos educadores, né, em termos, digamos assim, salarial, né? A gente sabe que já estamos há 5 anos de salários atrasados, parcelados, ou seja, receber o salário de forma integral e em dia, que é uma coisa tão comum para tantos trabalhadores, não é a realidade do magistério estadual. O que isso acarreta na vida dos profissionais da educação, com certeza, acho que tu vai poder discorrer muito bem aqui, né? Então, por exemplo, ontem começaram a pagar o mês de junho, né, dos nossos educadores. Eu queria, Helenir, que tu pudesse fazer uma primeira rodada expondo aqui para os nossos ouvintes a realidade dos educadores em termos salariais, né? Houve uma greve também, houve um desconto de salários de dias que já foram pagos. Eu queria, então, que tu trouxesse para nós essa realidade salarial dos trabalhadores da educação. Bom, então, boa noite. Agora sim, Cristine, dizer o nome certo, né, Cristine? Raquel e Ana. Em primeiro lugar, Ana, eu quero te dizer da minha satisfação do trabalho que tu desenvolve na Câmara, e esse ano nós tiramos uma proposta de fazermos bancada da educação em todas as câmaras de vereadores. Nós precisamos botar a educação no centro do debate. E muitas vezes, na nossa categoria, as pessoas diziam, o sindicato não tem que se meter em política. O sindicato é político, essencialmente político, né? E com tantos ataques que nós estamos sofrendo na educação, tanto a nível nacional como estadual, nós achamos que chega de elegermos pessoas de outros ramos, que não da educação, que depois votam para tirar direitos da educação e fragilizar a educação no nosso país como um todo. Então, tenho muito orgulho da tua trajetória, e quero dizer que te quero mais um mandato lá, representando a educação, que para nós é muito importante. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de representar essa categoria. Uma categoria que, agora em novembro, vai fechar 6 anos sem reajuste. Estamos no 55º mês de salário atrasado. E esse mês encerra o desconto da greve, que nós fizemos uma greve justa, e fizemos a greve e o governo não respeitou o direito de greve e descontou os dias. Então, agora, nesse mês, nós temos descontos que chega até 30% do salário. E isso tudo numa pandemia como nós estamos enfrentando. Durante
a pandemia, ainda o governo, de forma covarde e rasteira, ele envia para a Assembleia, aliás, ele cria critérios para retirar o difícil acesso, que foi retirado de mais recursos do bolso do trabalhador e da trabalhadora em educação. Então, nós estamos num estado que é o quarto estado economicamente de arrecadação do Brasil, é o que mais arrecada, aliás, é a quarta maior arrecadação, e temos o pior salário do Brasil. Olha como é contraditório. Um dos estados mais ricos é o estado que menos paga a educação, sendo que o desenvolvimento ele vai acontecer quando se investir na educação. Nós temos aí exemplo do Japão, nós temos exemplo da Coreia, que foram destruídos por guerra, investiram massivamente na educação e hoje são potências mundiais. Então, ao mesmo tempo que nós temos um governo aqui no estado do Sul que nos ataca, nós temos um governo federal que faz a mesma coisa. E tu disseste uma coisa interessante, Ana, que é reconhecer o nosso algoz, reconhecer quem nos oprime, é fundamental para a gente poder reagir. E nós temos ainda muitas pessoas que defendem o governo Bolsonaro, mas não sabem que foi graças à emenda constitucional número 103 que o governo Bolsonaro botou lá na emenda que poderia se cobrar a previdência de aposentados, é que os nossos aposentados hoje no Rio Grande do Sul estão pagando a previdência. E pagando 300, 400, 500 reais de previdência, tirando muitas vezes o remédio que é necessário para esses trabalhadores. Nós temos, agora, que está no Congresso para derrubar o veto, uma lei que proíbe, que congela salário por mais 2 anos. Nós podemos chegar a 8 anos sem reajuste. Que o governo federal, o governo Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional. Nós fizemos uma grande mobilização e colocamos os trabalhadores em educação dentro daquelas categorias que não deveriam sofrer este congelamento. Conseguimos ganhar na Câmara. No Senado, nós só não tivemos um voto favorável, que foi do Flávio Bolsonaro. Todos os outros senadores votaram a favor de que não fosse congelado o nosso salário. Foi para a mesa do presidente Bolsonaro e ele vetou. Então, ele novamente traz a possibilidade de termos 2 anos de salário congelado por política do governo federal. E é óbvio que aqui o governo estadual ele toca de ouvido com o governo federal. Se o nosso governador não é grosseiro, né, não é rude, não demonstra falta de educação muitas vezes, né, como o governo federal, aqui ele é um rapaz educado, de fala mansa, mas as políticas são iguais. Se a gente sentar e botar na mesa a política de um e do outro, a gente vai ver que são exatamente iguais. Tudo isso é óbvio porque persegue um tipo de Estado que não é o que a gente defende, o Estado mínimo. É o Estado sem políticas públicas, sem escola pública, sem saúde pública. Vejamos bem, até pouco tempo, que falavam mal do SUS, né? Que pegavam isso abertamente de acabar com o SUS, e agora na pandemia nós vimos, graças a Deus que temos o SUS, porque com o SUS nós temos 72 mil mortos no Brasil, sem o SUS nós teríamos talvez esse número triplicado. Outros governos que nos atacam e nós fizemos aquilo que nos cabe, resistir. E estamos resistindo e dando toda o nosso conhecimento, as nossas horas, a mais, inclusive, daquilo que recebemos, vereadora. Porque trabalhar agora, gente, e vocês duas que são alunas devem concordar conosco, é muito mais difícil. Dá muito mais trabalho para o professor. A gente sabe da qualidade que temos alguns alunos que não têm acesso, sabemos disso. E isso nos angustia, porque a gente tem um compromisso com a educação de qualidade. Mas estamos numa pandemia onde será um ano atípico. E temos a certeza que devemos fazer um grande debate pós-pandemia para vermos como recuperar aqueles alunos que ficaram, infelizmente, à margem durante todo esse processo.
Obrigada, Helenir. Essa primeira rodada, ela mostra uma realidade dramática, né, dos educadores e, com certeza, 55 meses de salário atrasado não é pouca coisa, né, gente? Não é um mês, não é um ano, né? Não é meio ano. E, ao longo do tempo, um processo assim tão perverso contra uma categoria que se desdobra em 20, 40, 60 horas, em mais de uma escola, com várias turmas, com uma série de trabalhos de casa e na escola, é um processo muito perverso. A gente tem acompanhado estudos que o CEPERS faz e diagnósticos da realidade da categoria, e é muito preocupante, é muito triste a gente perceber o grau de adoecimento, né, da categoria do magistério, o índice de depressão, as licenças por saúde, né, todo esse desconforto que é na vida pessoal de um profissional, de um trabalhador que rege a educação numa sala de aula e não ter, né, o seu salário em dia na conta. E olha que é um salário que não é um salário de Marajá, né, é um salário baixo comparado com os salários de outras categorias, e não há justificativa, né, para que consiga se sobrepor, né, a que o Estado tenha outras prioridades que não seja pagar os seus servidores em dia, né? Então, o que é prioridade no Rio Grande do Sul se os educadores não recebem em dia há 5 anos? Qual é a prioridade, afinal de contas? Porque a educação continua acontecendo, as escolas estão aí, são os educadores que lutam pelo não fechamento das escolas, inclusive, que garantem essa qualidade de educação que aqui o professor Silon, né, que eu quero cumprimentar e dar boa noite, ele está reconhecendo como um trabalho de excelência, né, de muita qualidade, o que os educadores do Estado fazem, e então não há justificativa para que os governos não paguem salário digno e não paguem em dia. Nós temos essa compreensão de que é um projeto de governo, é o desmonte, é a destruição da educação. Não é por questão de crise econômica, porque se dá isenção de impostos para as grandes empresas, se dá benefício para os grandes, né? E o magistério, né, que é a base da educação gaúcha, é tratado dessa forma. Então, nós estamos vivendo um projeto político desde o governo Sartori, que se estende agora para esse primeiro ano do governo Leite, onde há claramente uma visão de mundo, né, uma ideia de governo de destruição da escola pública. E a Helenir fala de resistência, né? Se há algo que essa categoria e que a comunidade escolar gaúcha consegue fazer muito bem e faz com brilhantismo, é resistir diante de tudo isso. E eu começo me solidarizando muito, né, com os educadores ativos, com os inativos, com os aposentados, porque a gente não consegue mensurar a realidade de um educador estadual. Eu tenho vários do meu convívio, vários amigos, companheiros, né, que enfrentam essa realidade, e a minha solidariedade aqui é fraterna, né, porque realmente é uma situação muito deprimente. E eu queria, então, dialogar aqui com a Raquel e a Cristine, né, na perspectiva delas, como estudantes, né, vocês estão no 2º ano do ensino médio, né, vocês têm uma visão do quanto a escola é importante, ela é o espaço para abrir os horizontes, abrir o processo de aprendizado, né, compartilhado com esses educadores guerreiros e guerreiras que vocês têm. Como é que é essa resistência, assim, no campo dos estudantes? Porque a gente tem visto também que, se não fosse a luta de vocês, estudantes, nos últimos anos, talvez a categoria do magistério não conseguisse respirar fundo, né, e ter fôlego para enfrentar o governo Sartori como enfrentou, e agora no governo Leite. O ano passado teve uma greve que terminou em 2020, né, foram 56 dias de greve, né, 54. Nós vimos aí os movimentos chamados tsunamis da educação, né? Então, a gente não está só enfrentando Sartori e Leite, a gente está enfrentando Temer e Bolsonaro agora, né? Tudo que eles querem desmontar em termos de política pública da educação brasileira e no Estado, a gurizada, a juventude, mulheres jovens como vocês,
fizeram parte dessa luta, né? Então, eu quero começar agradecendo a vocês, estudantes, e tenho certeza que essa é a fala da Helenir também, né? Porque o apoio da estudantada tem sido, assim, extraordinário nessa resistência. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês enxergam isso, como é que é participar dessa luta em defesa da educação pública de qualidade. Podemos começar pela Cristine, pode ser? Bom, eu acho que a educação ela é muito importante, né, para gente, principalmente agora, né, ensino médio e tal. Na minha opinião, né, eu acredito que os professores estão fazendo um trabalho excepcional. Olha, muitos professores eles estão lutando, sabe? Eles estão fazendo coisas além do que eles já faziam, entendeu? E eu acho isso, tô achando isso muito legal, assim, da parte deles. Porque, assim, durante as aulas, os professores, eles são muito atenciosos também, e agora, durante as aulas online, eu acredito que eles não tiveram eu estava pensando, assim, olha, que os professores, eles não tiveram esse ensino das aulas online. Eu acho isso um grande problema, sabe? Por causa que alguns professores, tipo, uns professores que eu tive nos outros anos, eles não sabiam mexer no celular. E as aulas e as chamadas começaram a ser somente online. E o professor, ele podia ser um professor muito bom, mas acabou que ele ficou ficando para trás, entendeu? Um exemplo bem recente disso é agora durante o Classroom, e a professora da minha irmã, que ela estuda em escola estadual também, só que ela está no ensino fundamental. A professora dela não sabia mexer no Classroom, entendeu? E isso foi muito triste ver, sabe? Porque a professora era boa, ela podia dar a matéria legal durante as aulas presenciais, mas só que quando chegou as aulas online, tipo, não dá mais, entendeu? E acredito, algumas pessoas defendem as aulas online, mas só que é o único meio, acredito, a única solução agora que a gente tem durante a pandemia é a aula online. Mas eu não consigo pensar outro jeito, assim, de amenizar isso, sabe? Por causa que, além dos professores que não têm acesso à internet, não têm ou não sabem, tipo, mexer assim, os alunos também não têm. Isso é muito sério, sabe? Por causa que a gente vê um pessoal inteligente, um pessoal legal, assim, que acaba perdendo por causa que não tem um celular bom, que acaba perdendo porque não tem Wi-Fi na casa deles. E eu acredito que isso vai gerar alguns problemas, sabe, no futuro. Mas a gente tem que ter fé, sabe? A gente tem que ter confiança. Por causa que uma hora isso vai passar, né? A gente espera. E sobre a situação do Estado, já está, sobre a educação estadual, né? Já está bem debilitada, assim, por causa da situação. Eu não quero falar muito sobre política, sabe? Eu só quero falar sobre a minha opinião. E acredito que os professores, eles estão fazendo um trabalho excepcional, sabe? E com a ajuda deles, acredito que a escola, sem a ajuda deles, acredito que a escola estaria num jeito bem pior, uma situação bem pior. E é isso. Obrigada, Cris. A Cris traz uma questão que é do acesso às tecnologias, né? Não só para os estudantes, mas também para os educadores, com toda essa realidade de precarização da docência, né? As dificuldades que os educadores têm. Imagina, a gente acabou de falar que os educadores há 5 anos não recebem em dia, estão assim com as contas atrasadas, numa situação de endividamento muito difícil,
e tiveram toda uma formação, um preparo também para fazer a docência da forma real, né? Que é essa forma na sala de aula, com contato pessoal, com essa relação de amizade, de respeito com o estudante. Essa troca, ela é muito importante, né? Aí vem a pandemia, nos exige um isolamento e também nos joga num desafio onde a realidade virtual, além de ela não garantir exatamente a qualidade da educação que a gente defende, ela também é uma realidade ainda muito inacessível, tanto para estudantes como para educadores. Então, como ela mesma falou, o depoimento dela é que os educadores são muito qualificados, mas que também existe essa dificuldade da inovação, né? Porque, infelizmente, a nossa educação pública, ela está muito distante ainda dos mecanismos de inovação. Já faz muitos anos que a gente aponta para isso, né? Que a gente ainda está na era do quadro e do giz, que as nossas escolas ainda estão precárias nesse sentido, né? E que, imagina, agora a pandemia traz um desafio que em tempo real, em tempo normal, a gente já não estava adaptado, né? Então, são essas questões que vocês estão trazendo que vão enriquecendo aqui o nosso diálogo. Muitas pessoas aqui estão cumprimentando, né, se solidarizando com os educadores. Aqui, a Simone Valdetti, que está acompanhando aqui, que é uma pessoa que eu admiro demais, né? A Patrícia Schneider, enfim, vários aqui parabenizando, se solidarizando com os educadores e também parabenizando pelo fato dos estudantes estarem tendo protagonismo de fala hoje, né? E para nós é muito bacana ouvir vocês. Então, quero ver o que a Raquel quer contribuir, Raquel, falar um pouquinho sobre o que é essa resistência, né? Essa luta pela educação. O que representa isso para ti como estudante, né? Como é que está sendo esse momento agora, mas como era antes também, quando a gente estava sem a pandemia, né? Porque vocês participam dessa luta em defesa da educação, né? Abre o microfone. Bom, quero dar uma boa noite a todos, primeiramente. Queria dar uma boa noite a todos, primeiramente. Queria primeiro agradecer aos professores, agradecer por tudo que eles fazem, agradecer por ter paciência, por fazerem um trabalho excepcional que a gente consegue ver o quanto eles persistem em nós. A gente pode ver que muitos professores, eles insistem em alunos que também não dão muita ideia, assim, não ligam muito para o estudo e eles estão sempre atrás, correndo, dando puxão. É gratificante ter pessoas assim que se preocupam com a gente, mesmo não sendo tão próximos. É gratificante ver a luta de vocês, como vocês disseram. É 5 anos, assim, nesse estado, lutando, sempre correndo atrás. Mesmo não recebendo certo, às vezes parcelado, vocês sempre estão ali prontos, estendendo a mão para a gente, nos ensinando, porque, como a Ana disse, o magistério é a base da educação, né? É essencial isso na nossa vida. Então, eu também queria parabenizar vocês pelo trabalho excepcional que vocês têm, perfeitamente, dá para ver. Os alunos, assim, eu como uma aluna, eu consigo ter muito orgulho de vocês por estar sempre lutando, sempre insistindo em nós e pela nossa educação. E eu queria dizer também que a gente pode ver que a gente está em meio a uma pandemia, muitas preocupações. Eu, como representando a minha escola e como aluna, eu consigo ver que o Classroom é um aplicativo que eles nos ofereceram enquanto essa pandemia. E daí a gente consegue ver que muitos alunos não têm esse acesso, não tem, como a Cristine, que é minha colega de classe, disse que muitos alunos não têm um celular bom, não têm a internet boa, muitos não têm celular e acabam se preocupando, porque a educação é aberta, a educação é para todos, todos devem participar, todos os alunos. Isso a gente consegue ver uma preocupação, como é que essas pessoas vão ficar, porque eles ofereceram um método da gente buscar na escola, mas mesmo assim, eles não têm um privilégio de ter uma explicação, não tem um privilégio de, como a gente tem, de poder ver os professores fazer uma live especial para a gente, eles não têm esse privilégio. E a gente também consegue ver que os professores, assim como a gente está tomando uma surra por causa desse aplicativo, né? A gente consegue ver os professores também falando que eles também estão aprendendo e a gente também está aprendendo. É muito legal isso, a gente consegue aprender mais e também ensinar os professores. A gente pode ver que
há uma comunicação entre nós, entre os professores e os alunos, a gente vai se ensinando, vai aprendendo, tirando dúvidas e se conhecendo, porque as minhas aulas nessa escola começaram, mas em média, 30 de março, e daí não deu 30 de março, não, 25 de março, por aí, e não deu tempo de se conhecer, a gente consegue ver a comunicação entre todos, desenvolver um negócio muito legal, né? Mas é preocupante esse negócio de muitos alunos não ter acesso, de muitos professores também não serem qualificados para poder aplicar as aulas online, assim, é preocupante, né? Porque já era preocupante antes em questão de salário, em questão de tudo isso, e os alunos também. A gente tem muita coisa para se preocupar, sabe? Eu acredito que os professores também têm muita coisa para se preocupar em questão salarial, a gente em questão dos trabalhos, como é que fica o nosso ensino, como é que fica a nossa educação. E eu acredito que os professores também se preocupam como é que a gente vai ensinar, como é que a gente vai achar um método bom para poder explicar isso para os alunos. E é gratificante ter vocês como professores sempre insistindo, sempre, mesmo não sabendo, querendo aprender para poder explicar para a gente. E a gente agradece de coração por terem vocês como base, como para explicar as coisas para a gente. É gratificante ter vocês assim, então a gente agradece de coração mesmo. Muito obrigada. É muito emocionante ouvir vocês, gurias. Eu não sei como é que tá teu coração, Helenir. Essa fala delas é que mostra, né, a razão da nossa existência, né, é isso, né, e ter esse reconhecimento de vocês, assim, é maravilhoso. A Helenir, ela representa toda essa categoria, né, e eu acho que cada um que está assistindo hoje vai sentir esse amor, esse reconhecimento de vocês. Tem muitos educadores estaduais aqui que estão sofrendo, né, toda essa situação dramática que a gente falava, mas vocês podem ter certeza que cada um, quando levanta de manhã, né, e programa a sua aula e pensa uma forma de superar o desafio da pandemia e também superar o desafio da desvalorização, né, eles pensam muito em vocês. Vocês são o horizonte, assim, de cada um, né, então é muito emocionante. E eu acho que quando elas trazem isso, né, Helenir, da dificuldade, é como a Rosana aqui estava colocando, né, foi jogado esse método assim no colo dos professores e vocês que se virem, né, não foi nem respeitado o direito das escolas fazerem o fechamento total, porque se manteve o plantão, não sei se ainda está assim, né, mas se manteve um plantão direto, né, os professores tendo que fazer esse deslocamento. A gente acompanha também a situação social, né? Aqui na nossa cidade, o prefeito já fez 3 rodadas de entrega de alimentos para os estudantes, porque sabe que muitos estudantes que são de famílias de baixa renda têm a merenda escolar como uma das principais refeições do dia, né? Então, aqui as aulas foram interrompidas dia 19 de março, dia 23 de março já teve a primeira entrega de alimentos. A gente está na 3ª rodada. E aí o governo estadual, em 4 meses, fez uma entrega. Né? É uma coisa, assim, brutal, sabe? O papel da escola mudou nesse momento da pandemia. A escola hoje não é mais o lugar do encontro, do aprendizado, do conhecimento, mas ela continua sendo uma referência social, né, de uma comunidade. Então eu percebo, assim, que muitos educadores estaduais têm tentado manter essa relação com seus alunos através de grupo de WhatsApp. Eu sei que alguns colegas encaminhavam material impresso, né? Deixavam nas casas, né? O Adriano, que é nosso assessor, que é educador, vice-diretor, me contou, né, que eles estavam levando para quem não tem como imprimir. Imagina o tamanho da luta, sabe, desse povo para poder garantir. Mas claro que o que a Raquel coloca é correto, né? A dúvida é qual o nível de qualidade nessa educação que a gente vai conseguir garantir, né? É um ano de muitas incertezas, que a gente está vivendo um ano, assim, de uma mudança no mundo, né? A gente acompanha os países que estão voltando, todos os protocolos que precisam cumprir, né? Para botar os estudantes numa sala de aula de novo, isso aí vai ser um desafio muito grande para nós. Mas o importante é que a gente consiga manter essa reflexão acesa, né, e levar as nossas pautas para o governo do estado. Eu sei, Helenir, que hoje vocês tiveram uma reunião, né,
Eu queria que tu falasse sobre isso. Parece que houve 2 encontros que o governo cancelou, mas hoje finalmente aconteceu uma reunião. O que foi tratado ali? Como é que está essa questão da plataforma também? Porque a questão pedagógica é uma das preocupações que a gente tem como um todo, né? O que foi possível avançar, né, com o governo? O governo é muito difícil avançar. O governo ele é muito do diálogo enquanto marketing, mas na realidade é muito difícil, né, com o governador do estado, principalmente, uma dificuldade muito grande para a gente ter acesso, inclusive. Mas hoje nós tivemos uma reunião e eu quero dizer isso para os nossos colegas, que eu achei positivo, porque nós estamos lutando para que o governo devolva para a categoria o desconto de greve. Nós estamos na justiça e apresentamos uma proposta para o governo que, se ele nos devolver, a gente retira o processo da justiça. E hoje era para tratar desse assunto, e já no primeiro momento a secretária colocou que foi levado ao governo, que agora a Secretaria de Governo é que vai nos chamar para tratar. Então, já saiu da SEDUC, vai, então, o núcleo duro do governo vai tratar. Eu achei isso positivo, porque se fosse para dizer não, eu diria lá na SEDUC mesmo. Então, estamos esperançosos, até porque nós achamos que ganhamos, vamos ganhar na justiça. E a gente disse isso para o governo. Para que esperar, né, ganhar na justiça para pagar, que vai ter que pagar, e não seria melhor neste momento de pandemia, onde os professores estão se reinventando. E aqui eu quero dizer exatamente isso, meninas, Priscila e Raquel, jogaram no nosso colo uma plataforma. Nós, professores, que não somos da era, nós somos da era analógica, vocês são digitais, nós não. E a gente sabe das dificuldades que é, quando a gente tem uma certa idade, do aprender novas. Então, nós estamos, talvez, nunca na história nós tivemos um processo de aprendizagem conjunto como estamos tendo agora. Muitas vezes os alunos podendo ajudar os professores, porque eles conhecem mais as ferramentas, inclusive, do que os próprios professores. Então, é um processo de agir, e o Paulo Freire já dizia isso, né? É uma troca que está se fazendo e construindo conhecimento. Então, é importante. Nós tivemos também hoje pela manhã a questão das aposentadorias, que nós temos aposentadoria desde outubro, que ainda não foram para o Diário Oficial, está sendo repassada para o IP, e isso tem sido uma desculpa para não efetivar, só que tem pessoas que poderiam já estar aposentadas desde novembro, ainda estão dando aula. E é claro que isso é um peso a menos para o governo, não está pagando um aposentado e está tendo ainda este trabalho desses professores nesses espaços. Tivemos algumas respostas positivas, como, por exemplo, dos funcionários das escolas dos NEJAs, que são prisionais, que não estavam recebendo a penosidade, né? Nos foi dito hoje que reestudaram e que vão publicar para que esses tenham também, recebam este valor. E as convocações, que saíram todas no Diário Oficial, que tinha muita gente preocupada, e uma das pautas mais importantes para a nossa base. Nós temos muitos vice-diretores que assumiram o papel da direção. Mas com a pandemia, não teve como fazer eleição para escolher o novo diretor. O que nós temos hoje? Um vice-diretor com 20 horas, fazendo muitas vezes 60 horas da escola. Então, hoje o governo disse que vai usar o artigo 12 da lei e vai fazer indicação desses vice-diretores para que eles possam ganhar o GD e ganhar mais 20 horas também para poder atender a escola. São coisas pontuais, coisas pequenas, mas importantes para a nossa categoria. E sobre a plataforma, o que nós colocamos? Isso, gente, é uma realidade. Eles estavam, alguns locais, exigindo que o professor filmasse as suas aulas. Isso estava gerando um grande desconforto, porque eu, se tiver que filmar, Ana, eu não sei. Agora, hoje eu estou liberada para o sindicato. Eu tenho lá quem é da comunicação que faz. Agora, um professor não conseguindo cumprir uma tarefa que alguém estava exigindo, imagina como a gente fica, porque geralmente a gente exige que cumpram
as tarefas quando a gente coloca. Então, tu entra numa contradição. Eu tenho que cumprir uma tarefa, mas eu não sei como fazer. Hoje, então, nós conversamos na SEDUC e foi colocado muito claramente pela secretária Ivana que não precisa gravar aula. Tá? Então, se alguém está exigindo, não é orientação da SEDUC, nós pedimos que eles nos passem essa orientação para nós podermos também bater com as orientações que vêm das CREs. E uma das melhores coisas que tiramos é, como tu disseste, as escolas devem estar fechadas. As escolas só devem abrir com agendamento. Se alguém precisa de alguma coisa na escola, tem que ligar para o telefone da escola, agendar o dia que vai ter que buscar o documento, e somente vai funcionar por agendamento. Não tendo agendamento, não se abre a escola. Quando nós estamos na cor vermelha, é 25% só dos funcionários e professores que poderão comparecer à escola. E, óbvio, aqueles que são de risco não devem comparecer sob hipótese nenhuma, deverão fazer o seu trabalho em casa, né, em home office, porque é para cuidar da sua saúde. E diante de tudo isso que está acontecendo, e vejam bem, uma coisa que eu queria lembrar, Ana, quando nós tiramos o primeiro lugar no Enem no ano passado, nós estávamos em greve. E isso comprova, e aqui eu quero agradecer as palavras das duas meninas, eu realmente fico comovida, mas quando a gente sabe o que faz, a gente sabe que se doa e que faz o melhor possível. Então, nós estávamos numa greve quando aconteceu o Enem, e que nós ficamos em primeiro lugar. Mas é que na escola pública se comprova que nós temos base. Eu tinha o meu neto, que passou há 2 anos atrás, nós fizemos 94 dias de greve. E ele, mesmo com os 94 dias de greve, passou na federal em 5º lugar. Isso quer dizer que é uma base, e a base que a gente consegue na escola pública é aquela base de envolvimento social que todos os alunos têm, envolvimento com a escola. Como nós tivemos naquela grande greve onde os alunos começaram a ocupar as escolas. Então, nós temos história construída dos dois lados, e nos completamos, né? Nós e os alunos. E eu acho que devemos continuar assim. E por isso eu digo novamente, nós sabemos que temos alunos que não estão sendo alcançados. Nós sabemos que nós temos professores, gente, que não tem mais dinheiro para pagar a internet, não tem mais internet. Nós temos professor que tem um telefone só e tem 2 filhos na escola pública e tem que repartir o seu telefone para dar as suas aulas e, ao mesmo tempo, seus filhos assistirem aulas. Então, é extremamente angustiante o que vivem os professores e os funcionários de escola no nosso estado do Rio Grande do Sul. Sabendo que tu deve fazer mais, mas tu não tens a preparação necessária, sabendo que tu deve fazer mais, mas não tem os instrumentos necessários, não tem dinheiro necessário para fazê-lo. E, ao mesmo tempo, a gente sabendo que nós temos muitos alunos, que são a nossa grande preocupação, que estão fora de absolutamente todo o processo. E por isso que eu digo, no final da pandemia, nós, sindicato, vamos fazer um movimento para fazermos uma grande discussão com a comunidade escolar, chamando pais, chamando alunos, professores e funcionários. E nós podermos discutir qual o projeto que nós vamos ter para recuperar esses alunos que ficaram à margem do processo. Eu quero te dizer, Ana, que eu não acredito, tomara que morda a língua, mas eu não acredito que o governo se preocupe com um planejamento desse. Portanto, nós vamos ter que puxar à frente novamente, como sempre fizemos, porque, acima de tudo, a gente defende uma educação de qualidade para todos, onde o aluno possa ter acesso, mas também possa permanecer. Como vocês estão acompanhando ali os comentários, né? Muitas pessoas estão elogiando vocês duas, a Cristina e a Raquel, né? Por vocês terem esse olhar com relação aos educadores. E a grande maioria que se solidariza com os educadores transmite também essa mensagem para a Helenir, né? Que ela, como educadora e presidenta do CEPERS, ela representa todo o magistério gaúcho quando ela está de frente
em frente ao Palácio Piratini ou numa reunião com a Secretaria de Educação, ela está fazendo essa defesa da nossa categoria, né, e também dos estudantes. Então, a gente também quer transmitir um grande abraço para a Helenir pelo trabalho, pela luta, pela resistência, né, porque não é fácil. A gente vê de que forma os educadores são tratados, né, muitas vezes com a polícia em cima, cada vez que há uma manifestação, com impossibilitados de entrar na Assembleia Legislativa para acompanhar projetos que são votados, que são do interesse da educação gaúcha. Isso é muito triste, né, o nível de autoritarismo, porque as reformas e as mudanças são construídas de forma de cima para baixo, né, e não se quer que a categoria participe das decisões. Então, nós falamos aqui de vários desafios, né, e o nosso processo de luta, nosso processo de resistência, ele é um processo coletivo também, né. Hoje a gente tem pessoas aqui acompanhando essa live que não são educadores do Estado, né, que não são estudantes do Estado, mas pessoas que vieram aqui para compreender essa realidade e também são pessoas que querem, de alguma forma, ajudar a construir uma outra realidade para a educação pública gaúcha, né. E a gente sempre fala que o principal movimento que a gente precisa fazer é tomar consciência, né, e participar, reconhecer essa luta, mesmo que eu seja uma professora da rede municipal, mas essa luta com os educadores estaduais, por vocês, estudantes da rede estadual, é uma luta da sociedade, né? Porque a educação é um direito garantido na Constituição e a gente sabe que de leis o nosso país é cheio, mas para garantir os direitos de cada um e de cada uma a gente tem que lutar, né? Tem que se organizar. Embora o momento de isolamento não permita, né, que a gente faça caminhadas, mobilizações, assembleias, mas de alguma forma vocês também estão conectados com os colegas de vocês, dialogando, preocupados, né, com a realidade. Eu queria dar uma palavra assim de conforto para vocês que são estudantes, essa angústia que vocês estão vivendo com relação ao ano letivo, com relação aos conteúdos, à educação, é uma angústia que a gente compartilha também, né? Esse é um momento atípico da nossa vida, esse é um ano diferente das nossas vidas. A gente está vivendo uma pandemia de proporções muito grandes, né? Ela atinge vários países do mundo, ela está no Brasil sendo, inclusive, mais acentuada por falta de medidas corretas, né, na área da saúde, enfim. Então, a gente precisa realmente se cuidar, né? Todos os dias eu faço um boletim informativo através do WhatsApp, mando informações para a comunidade e a gente fala dos números, né? E é muito triste, desde março eu falo dos números e todos os dias os números aumentam. A gente tem tido uma média de 1.200 mortes por dia no Brasil de Covid, né? E o número de contaminados tem crescido. Então, de fato, a gente não pode ignorar, né, que o coronavírus é um problema, é uma pandemia, nós estamos vivendo uma crise sanitária, a gente precisa mesmo se cuidar, e com certeza há especialistas da educação que falam que esse tempo a gente vai ter tempo de recuperar, sabe? Eu queria dizer isso para vocês duas, assim, um ano numa vida não é nada, sabe? Um ano, às vezes, para quem vai viver 20, 40 anos, vai chegar aos 80, aos 90, um ano não é nada. Então, eu sei que, às vezes, a agonia de vocês é porque, poxa, eu estou no segundo ano, né? Eu queria completar, fazer o Enem, ir para a universidade, como a Raquel falou, eu mal entrei, não deu tempo de fazer amizade, conhecer, a gente já entrou, né, no processo de isolamento. Mas eu quero que vocês tenham essa tranquilidade, sabe? Porque é possível a gente transformar esses conteúdos dentro de um biênio, sabe? É possível aquilo que a gente não conseguiu aprender em 2020, a gente trabalhar em 2021, sabe? A educação, ela vai promover os alunos, ela não vai, assim, castigar ninguém e não vai reprovar ninguém em razão de uma pandemia, né? O propósito da educação sempre é a promoção, né, do estudante, que ele construa o seu aprendizado, a sua cidadania dentro do seu tempo. Mas o nosso tempo desse ano de 2020 está sendo um tempo muito prejudicado. A maioria do tempo do ano a gente está mais em casa do que na escola.
né? Então, na minha opinião, a gente precisa ter muita cautela, sabe? Não atropelar as coisas. A gente defende que quando as aulas voltarem, não pode haver uma recuperação assim imposta de forma abrupta, que os estudantes tenham aula manhã, tarde e noite, recuperando em sábado, porque não foi uma greve, não é nada disso, é uma questão de saúde. Os nossos governantes têm que ter essa visão, né? E esse conteúdo que a gente não conseguiu pegar todo esse ano, que a gente pegou em partes, a gente tem como recuperar, sabe? A gente tem como reiniciar um novo ano, correr atrás do que ficou para trás, atualizar, chegar no final do ano com as coisas atualizadas. Mas o que mais importa é a gente estar vivo, né? Porque se a gente não estiver vivo, não vai ter aprendizado, não vai ter Enem, não vai ter universidade. Então, eu queria fazer essa fala hoje para vocês, né? Que eu sei que vocês estão numa fase da vida que a gente quer realizar os sonhos, né? E é importante sonhar, manter os sonhos de pé, né? Ter fé, mas também, ao mesmo tempo, dizer assim que a gente tem que ter calma. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter calma. Essa pandemia, ela precisa diminuir a curva, né? A gente voltar com segurança, as nossas relações vão ser diferentes daqui para frente, né? Vai haver esse momento mais distanciado, mas se Deus quiser, vai haver aquele momento do abraço de novo, da festa de novo, da paquera de novo, da escola bombando, né? Tudo isso que faz parte da vida da juventude e que é extremamente importante, tudo isso vai acontecer de novo, né? Mas a gente, por enquanto, a gente vê que essa não é a realidade do momento que a gente está vivendo, né? E eu queria dar essa palavra assim para vocês para garantir que a gente vai defender que o direito à educação seja garantido para todos, né? Aqui tem o Edinaldo, né, que é um grande colega professor da Unicinos, falando: a educação é formação permanente, enquanto a pandemia é risco terminal. E ele está sendo muito feliz com essa frase, porque ele fala de uma perspectiva de vida, né? A gente quer estar vivo e quer continuar crescendo, aprendendo, tendo conhecimento, voando alto, né? O céu é o limite para nós, a gente pode chegar muito longe nos nossos sonhos, mas hoje a gente tem que entender os riscos, né? Que está colocado para nós se a gente não obedece e não respeita, né, as condições que a pandemia tem imposto para a gente. Mas essa luta que a gente constrói todos os dias, né? Esse ano o governador quis fechar várias escolas, a gente se mobilizou aqui em São Leopoldo, né? A gente foi até a Assembleia Legislativa, fomos até o Ministério Público, a gente levou denúncias, a gente lutou pelo não fechamento e a gente conseguiu. A escola Hillebrand aqui da Feitoria era uma das escolas que ia ter que eliminar um turno, né? E nós conseguimos reverter. A escola Mário Sperbi também a gente conseguiu reverter, né? Assim como o Fundeb, né, que é uma luta que a gente está fazendo, que a gente precisa do Fundeb para a educação acontecer, é uma luta de todos, né? Então, muitas coisas na área da educação, e não só na educação, na vida e na sociedade, elas são garantidas através da nossa luta também, né? Então, eu tenho certeza que vocês, estudantes, os educadores, a sociedade, entendem o quanto isso é importante. E nós estamos juntos nessa caminhada, a gente está somado, sabe, para fazer essa luta. E claro que num momento onde o isolamento nos coloca em lugares mais restritos, né, fazer essa luta também é diferente, né? Nem que seja a gente se encontrando assim numa sala virtual para conversar com mais estudantes, com mais colegas, mas esses canais podem ajudar a gente a colocar as nossas preocupações para fora, né? E a gente encontrar saídas juntos, porque o problema não é meu, não é teu, individual de cada um, é um problema coletivo, né? Então a gente só vai achar saídas também coletivamente, né? Se unindo, tendo um grau de união, um grau de unidade, um grau de consciência, né? Daquilo que a gente pode fazer. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, assim, a gente já está quase encerrando a nossa live, mas ouvir de novo as nossas estudantes, né? Um pouco assim do ponto de vista pessoal de vocês como estudantes, como jovens, né? Como é que tem sido esse desafio? Vocês têm acompanhado um pouco os demais colegas, essa relação com a escola, né? Que agora, não só no nível do aprendizado e das aulas, mas vocês têm conseguido, assim, se organizar na comunidade da Olindo Flores,
na questão social, da solidariedade, do acesso ao alimento, as campanhas que têm ocorrido, ou vocês não têm participado? Como é que está essa visão de vocês? Como é que vocês têm acompanhado, né, as questões assim do dia a dia dentro da pandemia? Eu não sei se vocês trabalham, se vocês trabalhavam, né, antes da pandemia, ou se vocês são só estudantes também, né, que a gente sabe que muitos jovens precisam também trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Não sei se é a realidade de vocês. Eu queria ouvir um pouquinho como é que é a história de vocês duas, para a gente conhecer como é que está essa questão da juventude. Posso falar? Pode. Bom, eu trabalho, né? Eu trabalho da 1h às 6h. Daí eu chego correndo e vou olhar a aula correndo. Às vezes eu perco uma primeira parte. Às vezes, como é novo, né? Agora mudou o horário, mudou tudo. Às vezes eu tô meio perdida, sabe? Mas aos poucos eu tô me achando. Aos poucos eu tô me achando e aprendendo um pouco a usar. Sobre a escola, né? Sobre essa coisa de solidariedade. Eu acredito que é muito importante isso, apesar de, desde antes, né, a gente já procurar fazer isso, sabe? Nós, como alunos, né, eu sou aluna desde o ano passado, né, do primeiro ano, e nós, como alunos, com o pensamento, assim, do Grêmio Estudantil, a gente já procurava unir a comunidade e fazer coisas a mais. Por exemplo, a nossa escola, a gente só usa 15% do nosso espaço, por causa que o resto é tomado por uma floresta, praticamente. E o nosso projeto para esse ano é para a gente conseguir usar esse espaço, né, da escola, junto com a comunidade. Porém, né, aconteceu tudo isso e hoje tinha uma live no Face às 7h sobre a gente se encontrar no Classroom, sobre, tipo, se organizar no Classroom, né? Eu acabei perdendo, mas só que eu acredito que essas pequenas coisas, assim, já conseguem unir nós estudantes, né? E também, basicamente, assim, esse problema, assim, de agora que a gente está passando sobre a pandemia, existe mais coisas, sabe? Eu vou abrir aqui que a nossa escola, a nossa professora de matemática falou assim, um dia que estava chovendo e a gente estava olhando ela na aula online, né? Ela falou que hoje era aquele dia era um dia de chuva e provavelmente se tivesse aula presencial, a gente ia estar na chuva, no frio, passando, né, toda aquela correria que depois do trabalho, a escola, né, a gente ia estar passando. Provavelmente ia estar encharcado quando eu chegasse lá. E acredito que isso é um privilégio, né? É um privilégio a gente estar dentro das nossas... Acredito que agora não é muito, né? Por causa dessas chuvas, né? O pessoal daqui, eu moro no Rio dos Sinos, aí o pessoal daqui passando por dificuldade, né? Mas se fosse agora, a gente, provavelmente, nossa escola deve estar alagada, entendeu? Porque qualquer chuva, assim, ela alaga. Então, existem outros problemas além da pandemia, né? Se a gente parar para pensar, e voltar, assim, para a nossa realidade, a gente vai ver que existem outras coisas que a gente só consegue junto com a comunidade e junto com o Estado, né? Por causa que esse problema da nossa escola é por causa que ela é bem abaixo do nível da rua, né? Da avenida. E aí ele só foi tapando, né? Isso é há vários anos, muitos anos a escola está tentando arrumar, conversar com a prefeitura, conversar com o Estado, porém, né? A gente tem que acreditar que um dia vamos conseguir, né? Mas acredito que a solidariedade
é essencial nesse momento. E a gente conversar com nossos colegas. Eu mesmo tenho a colega que ela não estava conseguindo ver e tal. Daí eu disse assim, olha, é o seguinte, se tu precisar, tu pode vir aqui em casa, na frente de casa aqui, pegar o Wi-Fi e para ver as aulas, né? Por causa que não tem internet, ou se precisar do celular, a gente se ajeita, né? A gente dá um jeito, sabe? Daí, acredito que se todos fizessem isso, todos conseguiriam, né, ver alguma coisa agora, né? E é isso. Obrigada, Cris. Raquel. Bom, a gente pode ver que em questão da solidariedade, a gente pode ver que isso aumentou muito mais. Parece que com a pandemia é uma coisa muito triste que está acontecendo, né? Parar a nossa vida, parar tudo que tem de importante para ficar em quarentena, por prevenção nossa mesmo. Então, a gente pode ver que isso aumentou, isso fez só uma somatória da gente mesmo. A gente pode ver que pequenos gestos que a gente faz, como que nem a Cristine disse, que emprestar o Wi-Fi, perguntar se vocês estão indo bem, se estão conseguindo acompanhar as atividades. É um pequeno gesto que muda, né? A gente pode ver que esse gesto não é só nosso, mas sim que os professores fazem em preocupar, em perguntar se a gente está conseguindo, e a gente também se preocupar em fazer isso com os professores, perguntar se eles estão conseguindo oferecer ajuda, porque é um momento de dificuldade, mas não é só nosso, é um momento de dificuldade de todos, né? Então, é muito bonito isso, ver a solidariedade crescendo cada vez mais. É muito bonito ver que a gente se uniu, a gente está junto, a gente está se ajudando, entendeu? Eu posso até falar, assim, que na minha família aconteceram 2 casos de Covid, sabe? E é muito triste isso. Eu posso sentir, assim, que é muito triste ver isso acontecendo perto da gente. E eu posso sentir, assim, o que as pessoas estão fazendo, sabe? E daí eu posso ver que eu tive até apoio dos professores, eu tive muito apoio, eu conversei com o professor, assim, em aula. A gente pode ver que é muito triste ver isso que está acontecendo, mas sempre tem alguém para oferecer o braço, sempre tem alguém para ajudar. E é muito bonito ver gesto assim, até de professor, é uma coisa que a gente menos espera, sabe? Eu tive um professor, o Daniel, ele conversou comigo, me ajudou. E é muito bonito ver isso, a união, o jeito como todos se ajudam, sabe? Isso, a solidariedade que cresceu, que abrangeu cada vez mais. É muito bonito. E as pessoas da tua família que se recuperaram, Raquel? Não, infelizmente não conseguiram escapar. É muito triste isso, né? É muito triste. 2 pessoas? Sim, 2 pessoas. Sinto muito. É muito triste ver isso acontecendo perto da gente. Eu espero que isso não aconteça com ninguém, né? Mas é uma coisa séria. A gente tem que acordar para a realidade e ver que isso está acontecendo, que isso está acontecendo no nosso redor. É muito triste. Só quem viveu a realidade bem de perto, né? Como o teu depoimento, assim, traz pra gente essa dimensão, né? Porque ainda tem tantas pessoas negando, né, a Covid. Sim. E achando que não é nada, mas realmente a gente se surpreende cada vez que a gente encontra alguém e que esse alguém perdeu alguém, né? Então a gente vê que essa é uma realidade que está aqui colocada, né, e que está presente no dia a dia. Como eu falei, são em torno de 1.200 pessoas no Brasil por dia, né? E na nossa cidade até agora foram 36 pessoas, né? Então, a gente não quer perder ninguém, né? Cada vida importa, como essa frase é forte, né? Cada vida importa. E tu vê hoje nessa sala aqui, com 4 pessoas, entre nós 4, a gente tem uma jovem que perdeu 2 pessoas na família, né? Então, a gente fica aqui, assim, entendendo o desafio de vida também que tu tá vivendo, né? Não só como estudante, e foi tão bonito, porque eu não sabia disso, né, a gente soube agora, isso nos impacta, mas a gente percebe na tua fala, desde o início da live, tu com muita gratidão, né, tu reconhecendo os educadores, agradecendo, né, tu falando, assim, de solidariedade. Então,
É muito emocionante, sabe? Porque tu teve perdas, né, nesse ano, além de todos os desafios que a gente está enfrentando, né? E mesmo com as perdas que tu teve, tu tá aqui dizendo obrigada, né? E agradecendo até pessoas que tu não esperava que pudessem te acolher, né? Como os educadores, né? Te deram apoio. Ai, Helenir, segura essa. É verdade. Não, e uma das questões, gente, que nós temos que mais cuidar agora é a nossa vida. É a vida dos nossos. Sabermos que nos cuidarmos para não nos contaminarmos. Na verdade, nós estamos cuidando dos outros também, porque tu pode até nem ser sintomático, e se tu não ter cuidado, de repente, infectar com muitas outras pessoas, e são pessoas, né? Não são números. Cada uma das pessoas que morreram são pessoas que tinham famílias, que deixaram saudades, enfim. Nós temos, inclusive, uma cordão que a gente fez, né? E hoje, nessa pandemia que está crescente no estado do Rio Grande do Sul, escolas fechadas são vidas preservadas. As escolas não podem abrir ainda, não têm condições de abrir. Nós vamos ter que aguentar, não sei até quando vai. Ninguém sabe nos dizer se será agosto, se será setembro. Outros já dizem que não será esse ano. Nós temos o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina já deu parecer de não voltar este ano às aulas em Santa Catarina. Sim. E nós estamos assim sem saber, né, quando voltaremos, e precisamos nos cuidar. Jovens estão morrendo no Brasil, não são só os velhos, né, todos têm que se cuidar. Nós perdemos muita gente, inclusive, né, Ana, que eram jovens, saudáveis, sem nenhuma comorbidade, e também o Covid. Isso mesmo. É gravíssimo. Nós temos que nos cuidar. Fique em casa quem puder. E quem não puder, saia só o possível. Vamos nos cuidar, que é importante, gente. É isso mesmo. Olha só, até uma professora de vocês aqui, né? Ela acabou de escrever aqui, acho que é Karine, né? Karina. Ai, Karina, e eu também quero te dar parabéns, Karina, porque essas alunas aqui com certeza são o resultado, fruto também do teu trabalho, né? Parabéns para ti, e ela parabenizando vocês por vocês estarem hoje aqui falando, né? Tão importante isso. E as pessoas se solidarizando também, né, com a Raquel pela situação dela. Gente, mas a noite foi maravilhosa aqui com vocês, né? Eu tenho certeza que, como a Helenir falou, né? Olha só o Daniel também, ó. Meu grande abraço forte às minhas alunas. Professor Daniel Boeira, agora sim. Minha amiga Ana, Helenir. Educar é cuidar, que legal, né? E o Tiago também, o Tiago é um ex-aluno meu, apareceu aqui também lembrando que eu fui professora dele e dizendo que a Cris foi ex-aluna dele, né? É ex-aluna, né? Viva a escola pública, isso mesmo, né? Porque através da escola pública a gente formou pessoas maravilhosas, né? O Tiago hoje é um oficineiro, né? De fotografia, né, de um projeto aqui maravilhoso, é um fotógrafo de mão cheia, e não só isso, ele tem vários talentos aqui, e foi nosso aluno. Mas então, eu quero encerrar nossa live, né, agradecendo muito a vocês, dizer que esse espaço de escuta, ele também é importante, né, que vocês, estudantes, a Raquel e a Cristine, que vocês sintam, assim, que vocês têm esse apoio, né, que a gente está aqui para fazer essa escuta, para poder pensar junto, né? Eu acho que a Helenir deu uma palavra muito bonita aqui no final, né, Helenir, falando, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta do governo, dos governos com a educação pública gaúcha, mas ela fez uma fala do sentido do cuidado, né? Que os educadores são segundas mães, né? Segundo os pais também, então esse amor pelos alunos é uma coisa que a gente leva para a vida toda. E realmente eu acho que a gente vai ter muito tempo para recuperar esse tempo perdido, né? Não é momento de voltar agora, não consigo imaginar a gente ainda voltando, né? Talvez a gente nem volte esse ano, sendo sincera,
mas eu acho que a gente tem que enfrentar um desafio de cada vez. E o principal desafio agora é a gente estar vivo, né? Nos mantermos vivos, porque com vida a gente vai fazer muita luta e vai realizar muito sonho. Então, cuidar de cada um, cuidar de quem a gente ama, né? Fazer o máximo possível para que a gente se preserve, e depois a gente vai ter toda uma jornada pela frente. E quanto à educação pública gaúcha, né, Helenir, também não é a primeira e não será a última batalha, são longas batalhas que se enfrentam, né, são longas lutas que se travam. Essa categoria é uma categoria aguerrida, né, que tem um histórico, já está no DNA, né, essa luta toda, e então a luta continua, né? A pandemia está aí, mas os desafios, eles permanecem. Como a Cris falou, a gente tem questões estruturais que são anteriores à pandemia, né? Então, lutar pela qualidade do ensino, pela valorização da educação gaúcha é um dever da sociedade, não só dos educadores e não só dos estudantes. A Cris, eu não sei se a Cris caiu, né? Eu não vejo mais ela aqui na sala. Talvez deu algum probleminha, né? A internet estava dando sinal que estava inconstante, ela tinha saído né? Acho que caiu. Sim, que pena, né? Mas então é isso, eu quero... ela tá voltando ali. Oi, Cris, tu caiu e voltou. Acho que a tua internet, certo, falhou, né? A gente está encerrando aqui, eu estava mesmo agradecendo, eu não viu? sei. Agradecendo a tua participação, né? Agradecendo a participação da Raquel, da Helenir, dizer que a gente vai continuar mantendo esse canal de conversa, né? Que a gente pode continuar se ajudando da forma que é possível, que a luta pela educação pública gaúcha continua, né? E que agora o momento é a gente se preservar, né? Cuidar da nossa vida, cuidar de quem a gente ama. Tu falou que tá trabalhando, né? Te cuida bastante, tá? Mantenha a tua força, e a questão dos estudos, a gente vai, com certeza, a gente vai conseguir correr atrás e superar também esses entraves. Tá bom? Meu beijo muito grande a vocês. Se vocês quiserem dar um tchauzinho para o pessoal que acompanhou também, agradecer, a palavra agora fica com vocês aí. Eu quero só agradecer, então, Ana, o convite, agradecer a Cristiane. Beijo! A Raquel, né, pelo bate-papo que tivemos aqui. Vocês me emocionaram, Cristiane e Raquel. Né, a gente fica muito felicidade, e tanto em casa, eu tenho certeza que vocês também. Então, quando a gente se sente acarinhada, depois de levar tanto pau como a gente leva, né, é tão gostoso e me emocionou. Muito obrigada para vocês duas. Obrigada, Ana, pelo convite. Merece todo o carinho da sociedade, merece, toda a categoria. Receba um grande beijo, um abraço virtual para todos os guerreiros e guerreiras, educadores estaduais, né? Nosso reconhecimento, nosso carinho, muita força, contem com a gente. E vocês, gurias, também. Um grande abraço, queridas, maravilhosas, continuem lutando, sonhando, e contem com a gente sempre, tá? Um beijo para todos os estudantes da nossa rede estadual. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.